O Ministério da Saúde confirmou a morte de um morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, por febre hemorrágica brasileira. Muita gente desconhecia esse termo, até porque essa doença, considerada rara, de alta letalidade, não era registrada aqui no país havia 20 anos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista, o doutor Davi Uip. Doutor Davi, muito bom dia para o senhor. Obrigado por atender a Band News FM. Muito bom dia a vocês, muito bom dia aos ouvintes da Band News. Doutor Davi, duas perguntas bem diretas para a gente começar essa conversa. A primeira, o que é uma febre hemorrágica? E a segunda, aonde essa doença estava escondida? 20 anos que não tínhamos um registro dela e agora ela aparece aqui na cidade e um caso fatal. Na verdade, nós estamos falando de febre hemorrágica de causa viral. A febre hemorrágica pode ser por bactérias, por espiroquetídeos, por exemplo, leptospira, por protozoários. Mas a febre hemorrágica viral, ela é causada por diversos vírus no mundo inteiro. Esta especificamente em Sorocaba, no estado de São Paulo, é causada por um vírus do grupo Arenaviridae. Então, é um vírus específico e que causa sintomas como dor muscular, febre alta e caminha, quando grave, com um quadro de insuficiências. Insuficiência do sistema de coagulação, insuficiência renal, insuficiência hepática, falência de múltiplos órgãos e, finalmente, até o óbito. Toda doença viral, ela pode ser assintomática, pouco sintomática, grave ou letal. A média de letalidade de morte por febre de etiologia viral chega até 60%. Então, é considerada uma doença extremamente grave. Eu queria saber um pouco também sobre o diagnóstico, porque eu estava lendo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e lá eles atestam, doutor, que esse paciente, né, que morreu, ele passou por pelo menos 3 estabelecimentos de saúde, né, antes de chegar ao Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e aí, de fato, ser diagnosticado com essa doença. Quer dizer, é um diagnóstico difícil também, talvez pelos sintomas se confundirem aí com outras enfermidades? Exatamente isso. O diagnóstico é difícil, se confunde com outras doenças. E só foi possível este tipo de diagnóstico pelos avanços. Hoje, quando nós tratamos de doenças virais, nós podemos fazer o isolamento do vírus em cultura de células. Podemos detectar o genoma viral. Podemos fazer o sequenciamento parcial do genoma viral. E até as provas sorológicas. Mas, para você ter esse nível de diagnóstico, você tem que ter uma enorme sofisticação laboratorial. Então, é claro que não são todos os centros que têm esse requinte e essa possibilidade de um diagnóstico tão preciso. Agora, doutor, bom dia, Sheila falando. Para que o caso seja fatal, como foi nesse episódio aqui, o paciente necessariamente já está debilitado no seu quadro de saúde? Quer dizer, só vão morrer aquelas pessoas que eventualmente tiverem essa febre hemorrágica, mas que antes disso já tiverem desenvolvido algum outro tipo de quadro de problema respiratório, alguma outra doença, ou seja, que já esteja debilitado por algum outro motivo? Eu sempre trabalho com duas hipóteses diagnósticas. Quando você tem um processo desse tipo, de um lado você tem um hospedeiro, no caso do ser humano, e do outro lado o agente agressor, por exemplo, esse vírus. Ou você tem um hospedeiro que não tem consistência na sua resposta do sistema imune, ou você tem um hospedeiro muito agressivo e eventualmente as duas coisas. Agora, o vírus ele pode causar uma doença eminentemente mortal num hospedeiro saudável até então, pela agressividade do próprio vírus. Esse sistema de entendimento ele é complexo. Agora, o grande problema é que você tem dificuldade de diagnóstico e depois que você faz o diagnóstico, o tratamento muitas vezes é só de suporte. Você sustenta a vida. No caso dos arenavírus, ainda você tem um antiviral, que é a ribavirina, que talvez tenha algum efeito, desde que dado precocemente. Agora, entenda a complexidade. É uma doença confundida com várias outras, eminentemente fatal. Este paciente, pelo que está descrito, ele faleceu em poucos dias e sempre é surpreendente quando você se dá conta de uma doença que é semelhante a muitas outras.
Doutor, o senhor já falou desses sintomas. A gente precisa, quando a gente olha para esse dado de que foi a primeira morte em 20 anos, é claro que assusta. A gente precisa ficar assustado mesmo? Não, primeiro Que cuidados também, né, além disso? Pois é. Primeiro, não cabe o pânico. É um caso importante, e é um caso de alerta, e é um caso que tem que tomar providências de cuidado. Tudo isso está muito correto, mas muito longe de um pânico ou achar que nós estamos diante de uma situação de aumento iminente do número de casos. Precisamos conhecer como é a transmissão. A transmissão, basicamente, é por inalação de fezes e excretas de roedores silvestres. Então, é uma coisa incomum. A outra forma de transmissão é interlaboratorial, interhospitalar, de pessoa a pessoa, desde que quem cuida do paciente não use as medidas de proteção adequadas. Quando você vai cuidar de um processo febril, um processo causado por um micro-organismo, você sempre tem que estar protegido. O que é a proteção? Máscara, uma máscara própria de proteção, óculos, avental e luvas. Então, o profissional da área de saúde que se protege e tem que se proteger em toda situação de risco, conhecida ou não, ele não tem a possibilidade de contaminação. Por que eu estou falando isso? Dos 4 casos descritos há 20 anos, existem casos de transmissão interhospitalar e interlaboratorial. E até a recomendação da Secretaria de Estado e do Ministério para que esses profissionais e familiares que conviverem com esse paciente sejam vigiados, absolutamente correto. Mas longe de uma situação de pânico ou uma situação de que se exagere em termos de cuidados. O senhor está falando aí dessas 2 vias de transmissão, e é interessante que desses 4 casos registrados, são 2 nesse sentido, né, de técnicos de laboratório que estavam manuseando ali amostras, e 2 que foram relatados aqui pelo Ministério da Saúde como infecção natural. Os 2 infectados naturalmente, não sei se posso falar assim, vieram a óbito, morreram. E os 2 que contraíram a doença em laboratório, enfim, nesse manejo, sobreviveram. Há alguma correlação nesse sentido, doutor, para essa infecção? E só complementando também a pergunta da Sheila, né, acho que esse medo que surge muito em função do sarampo, por exemplo, que é altamente contagioso e que também era uma doença que até alguns anos atrás a gente tinha um selo de que ela não existia mais e de repente ela voltou, né? Pois é. Com essa febre, então o risco não é parecido, né? Aliás, só para exemplificar, tá? A gente tem mensagem aqui de uma ouvinte, a Paula, que fala assim: credo, como pega isso? Quer dizer, né? Já um pouco assustada, mas enfim. E na história são poucos casos aqui também, né, doutor? Primeiro, a tua observação é muito pertinente, por conta que provavelmente a exposição dos técnicos de laboratório deve ter sido menor ao vírus do que daqueles que corretamente você está chamando de exposição natural, por conta que foi por contato inalatório com excretas de roedores. Provavelmente a quantidade do inóculo, absoluta razão. A outra história, o sarampo, é diferente. O sarampo é uma das doenças mais contagiosas no contato pessoa a pessoa. O que eu estou dizendo? Se o indivíduo não teve sarampo, não foi vacinado e tem contato com alguém com sarampo, a chance de ele adquirir o sarampo e manifestar clinicamente é 90%. E aí tem uma segunda consideração. As pessoas que pegam sarampo é porque não cumpriram algo que estava planejado, ou seja, a vacinação. É inadmissível que pessoas tenham sarampo porque não foram vacinadas. Então, uma coisa é lidar com a doença prevenível por vacina, outra coisa é você trabalhar com uma doença que você não tem muito a fazer. Quer dizer, eu vou recomendar que o indivíduo não tenha contato com a inalação inalado de roedores silvestres, é praticamente impossível. É o que eu sempre digo. Você controla doenças, a forma mais objetiva de controlar doenças é através de vacina, desde que você disponibilize a vacina. No caso de sarampo, houve imprudências, inclusive das pessoas que não se vacinaram.
Bom, estamos conversando com o doutor Davi Wippe, médico infectologista. Para finalizar, doutor, já agradecendo também o seu tempo aqui, atenção com os nossos ouvintes. Uma pergunta da nossa ouvinte, a Maria, que também se assustou, ela está nos ouvindo do Rio de Janeiro, perguntando se crianças também estão expostas aí e podem, porventura, pegar essa doença. Claro que o senhor já falou aqui que é um modo de infecção diferente, de contágio diferente, são 4 casos na história do país, mas ela tem essa dúvida aqui também para tranquilizar que a nossa ouvinte Maria, ou não, né? As crianças estão imunes ou não? Não há hipótese de alguém estar imune a uma doença dessas. Se houver exposição, qualquer pessoa de qualquer idade pode, após a exposição, adquirir e desenvolver. Eu que preciso chamar a atenção para uma coisa bastante importante. As doenças virais, elas se manifestam de várias formas. A maioria é sem sintomas, é sintomática. Uma parte, poucos sintomas, e raramente você tem as formas mais graves. Eu falo das doenças virais senso-lato. Essas que causam hemorragia, da mesma forma. Só que quando tem sintomas e apresentam formas graves, o índice de mortalidade aí sim é grande, pode chegar a 60%. Mas eu queria tranquilizar a dona Maria que nós estamos conversando de uma situação absolutamente rara e excepcional. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com o Dr. Davi Wippe, ele é médico infectologista. Dr. Davi, muito obrigado aí pela atenção com o nosso ouvinte e até uma próxima. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, bom dia.